Fala galera do YouTube, bora para mais uma aula de Power BI e na aula de hoje vou mostrar para vocês como trabalhar com horas acima de 24 horas dentro do Power BI. Essa é uma dúvida de muitos alunos, muita gente pergunta para a gente como é que faz para calcular horas acima de 24 horas no Power BI. Não é parecido com o Excel, né? Tem algumas diferenças. Então é nessa aula que eu vou te mostrar por meio de um exemplo como você consegue fazer esse tipo de cálculo no Power BI. E aí, lembrando, se você quiser receber acesso a esse arquivo que eu estou usando e também a planilha que eu estou usando, só precisa descer aqui na descrição do vídeo, tem um link para download lá, tá todo o material lá para você poder baixar. Lembra, né? Mais importante do que vocês assistirem o vídeo é vocês praticarem comigo. Então, baixa aí no link da descrição. E aí, antes da gente começar também, lembra de deixar o like aí embaixo, porque isso ajuda demais a gente a fazer sempre cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra também, se você gosta dos nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve também, ativa o sininho para receber as notificações, porque a gente está sempre fazendo aí vídeos de segunda até segunda de Excel, VBA e Power BI, e você não vai querer perder. Beleza? Então, bora para a aula. Então, galera, nosso objetivo aqui é como trabalhar com horas acima de 24 horas no Power BI. Para isso, eu estou usando uma tabela de exemplo com horas trabalhadas de funcionários. Então, só para a gente dar uma olhada aqui no que a gente tem, eu vou clicar aqui nessa guia de dados, tá? Guia dados. E eu vou dar uma olhada aqui na tabela e as informações que eu tenho nessa tabela. Então, imagina aí que a gente tem um controle de horas trabalhadas de funcionários. Então, na coluna de funcionário, a gente tem ali os nomes dos funcionários e a gente tem o início, né, de jornada ali de trabalho e o fim para cada um desses funcionários durante uma semana específica. Então, a gente vê ali ó, que o Fernando, por exemplo, ele no dia 3/8 trabalhou de 8h18 da manhã até às 17h59. Então, o nosso objetivo aqui no final é poder calcular qual foi o total de horas trabalhadas para cada funcionário. E aí, lembrando, galera, esse exemplo aqui que eu estou usando de horas trabalhadas, ele vai servir, a solução vai servir para qualquer situação, desde que vocês tenham uma coluna de data e hora de início e data-hora de fim. Não interessa se são horas trabalhadas, se são horas de um projeto, horas de uma máquina ligada, não interessa. O importante é, se vocês tiverem uma coluna de início, data e hora de início e data hora de fim, esse método que eu vou mostrar para vocês aqui de como trabalhar com horas acima de 24 horas vai funcionar. Independente do caso, eu escolhi aqui uma tabela de horas trabalhadas. Legal? Beleza. Então, para a gente poder trabalhar com essas horas acima de 24 horas, né, o primeiro passo é a gente saber qual é a diferença que a gente tem em horas entre o horário de fim e o horário de início ali da jornada de trabalho de cada funcionário. Para isso, eu vou voltar lá no Power Query para a gente poder usar uma ferramenta de horas para a gente poder fazer esse cálculo dessa diferença, para vocês verem uma coisa bem legal. Então, olha só, eu vou lá para o Power Query e para isso eu vou vir aqui na guia Página Inicial e vou clicar aqui na opção de Transformar Dados. Então tá lá, eu já tenho a minha tabela aqui no Power Query, repara que é um ambiente totalmente diferente, e eu tenho lá coluna de funcionário, início e fim. O que eu vou fazer aqui agora é, eu vou criar uma coluna que calcula a diferença de horas entre o final do expediente e o início. Isso aí vai me dar exatamente a hora trabalhada por dia para cada funcionário. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a coluna de fim e com o Ctrl eu vou selecionar a coluna de início, porque eu vou usar uma ferramenta aqui que vai subtrair essas duas colunas, a coluna de fim menos a coluna de início. Então, usei primeiro, selecionei a coluna de fim, dei um Ctrl e selecionei a coluna de início para a gente poder fazer essa subtração. Então, para isso, eu vou adicionar uma nova coluna fazendo esse cálculo. Então, vou vir aqui na guia Adicionar Coluna e vou vir aqui numa opção de Hora. E aí, nessa opção de Hora, eu tenho uma opção ali de Subtrair. Então, vou clicar ali em Subtrair. E ele vai me dar essa coluna chamada Subtração, que a princípio não faz muito sentido, mas o que ela representa ali? Primeiro ele mostra um zero antes do ponto. Esse zero antes do ponto significa a quantidade de dias, né, que tem ali de diferença entre as horas. Né? Como aqui eu estou partindo do princípio que a jornada de trabalho é sempre no mesmo dia, né, a pessoa pega num dia e termina no próprio dia, então ele tem 0 dias ali de diferença. E a partir desse ponto, ele vai me dar ali o total de horas, né, 0,9, né, 9 horas, 41 minutos e 12 segundos ali para o Fernando na primeira linha e por aí vai. Tá? Então o formato aqui é dia, hora, minuto e segundo. Só que para a gente conseguir trabalhar com horas aqui no Power BI, para a gente poder fazer os cálculos que a gente vai querer fazer lá no relatório, eu preciso dessa hora em formato decimal. Tá? Como assim em formato decimal? Por exemplo,
Eu tenho aqui uma hora que é 9h25. Aqui, ó, Pedro. O Pedro ele trabalhou 9 horas e 25 minutos nesse dia. Se eu fosse passar para decimal, ficaria algo em torno de 9,5. Por que 9,5? Porque cada uma unidade aqui de hora, né, cada 30 minutos, por exemplo, ele representa 0,5 horas. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, 9,25, 9 horas e 25 minutos trabalhados, isso aqui, se eu fosse passar para decimal, me daria algo em torno ali de 9,5. E eu preciso disso para conseguir fazer os cálculos lá na frente, para a gente poder saber qual é o total de horas, minutos e segundos e jogar isso num gráfico, né? Pensando que essas horas, depois de somadas, né, a Juliana, por exemplo, vai trabalhar mais do que 24 horas em uma semana, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui agora é selecionar essa coluna de subtração, que na verdade é a diferença de horas, e eu vou vir aqui na guia transformar para eu poder transformar isso aqui em total de horas. Então, vou clicar aqui em transformar, vou lá na opção de duração, aqui ó, duração, e vou escolher a opção aqui de total de horas, tá certo? Porque eu sei ali que eu não tenho mais do que um dia em cada linha. Eu sei que todo o trabalho foi feito em um único dia. Então, eu quero o total de horas. Então, repara que ele me deu ali vários números decimais. O que significam esses números decimais? 9,68 significa que eu trabalhei 9 horas vezes, mais, né, 0,68 horas, tá? O que seriam 0,68 horas? Vamos fazer um cálculo aqui na calculadora. Então, olha só. Por exemplo, estou aqui com a calculadora, 0,68, então, 0,68, né? 0,68 horas, isso aqui em minutos, eu teria que multiplicar por 60 vezes 60, então eu teria algo ali em torno de 9 horas e 40 minutos trabalhados, tá? Essa estrutura aqui de horas em valor decimal vai ser exatamente o que vai ajudar a gente a fazer os cálculos lá na frente. Então, isso vai ficar mais claro quando a gente chegar lá na parte do relatório. Beleza? Então, eu vou deixar essa coluna exatamente assim. Eu só vou chamar ela de total de horas, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui, ó, 2 vezes, duplo clique em subtração e vou mudar para total de horas. Tá bom? Beleza, eu vou fazer assim, não vou arredondar porque eu não quero perder essa informação, tá? Eu não quero perder informações de minutos e de segundos, eu quero a hora precisa. Então, eu vou vir aqui na guia página inicial e vou fechar e aplicar essa alteração que eu fiz. Legal, então já tenho ali a coluna de total de horas e eu vou agora calcular qual foi o total de horas trabalhadas para cada funcionário. Então, para isso, eu vou voltar lá na minha guia de relatório, então cliquei aqui, ó, relatório, e vou criar uma nova página aqui para a gente poder começar a fazer os cálculos. Então, criei uma nova página e agora vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma medida que faz a soma daquela coluna de horas. Então, olha só. Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, nessa tabela, do lado direito em controle de horas, botão direito e vou criar uma nova medida. Uma medida é um cálculo que eu consigo fazer e armazenar como se fosse numa variável. Então, essa medida, vou dar um zoom aqui, essa medida que eu vou chamar de total horas, ela vai ser igual ao quê? Igual à soma, certo? Soma de total de horas. Total de horas. Então, fechei ali e vou dar um Enter. Estou fazendo uma soma simples, tá? Por enquanto, com aquela coluna de valores decimais. E agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa medida aqui de total de horas e vou colocar em um cartão. Então, vou criar aqui um cartão, ó. Eu vou clicar nessa opção aqui de, ó, 1, 2, 3. Tá bem aqui, ó, cartão. Vou colocar ele aqui embaixo. E aí, aqui, ó, eu vou jogar exatamente a minha informação ali de total de horas. Vou arrastar aqui para os campos. Então, tá lá, eu tive 198 horas trabalhadas. Lembrando que aqui eu só estou com 2 casas decimais. Se eu quisesse algo mais preciso, eu teria que aumentar as casas decimais para ver, de fato, quantas horas foram trabalhadas. Isso aqui, galera, 198, significa o total para todos os funcionários. E aí eu vou aumentar um pouquinho mais essas casas decimais. Então, vou clicar aqui na minha medida, cliquei ali em total de horas, vou lá na guia ferramentas de medida, e aqui, ó, onde está alto nas casas decimais, eu vou botar, por exemplo, 4 casas decimais. E aí, repara ali que eu já tenho ali mais informações. Então, eu tive 197,9972. Beleza? Mas como é que eu represento isso no formato hora, minuto e segundo? Vamos pensar o seguinte, só para a gente poder melhorar aqui e simplificar um pouco. Eu vou pegar esse cartão aqui, o valor desse cartão, e eu vou filtrar ali para mostrar só para um funcionário específico. Então, eu vou clicar aqui fora do meu cartão, vou vir aqui em segmentação de dados.
aqui, ó, segmentação de dados. E nessa segmentação de dados, eu vou jogar aqui para baixo, eu vou colocar qual os funcionários, né, as opções de funcionários que eu tenho ali. Então, eu cliquei em funcionário e vou colocar ali em campo. Beleza? Vou deixar aqui pequenininho mesmo, para não gastar muito espaço. Então, olha só. Imagina que eu quisesse saber qual foi o total de horas trabalhadas do Fernando. Então, vou clicar aqui em Fernando. Tá lá, ó, o Fernando, ele trabalhou 50,3367 horas. Mas como é que isso seria no horário, no formato hora, minuto e segundo? Bom, como isso aqui é um total de horas, eu já sei que ele trabalhou pelo menos 50 horas, certo? Legal. Só que eu ainda tenho um resquício ali, né, que é esse valor decimal. Então, voltando lá para a nossa calculadora, eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho que ele trabalhou 50 horas mais o quê? 0,3367 horas. Só que, se eu quiser passar isso para minutos, o que eu teria que fazer? Multiplicar esse valor vezes 60. Então, o que eu teria que ter? Algo ali em torno de 50 horas. Vou até anotar aqui para a gente poder conferir depois. Então, ó, 50 horas, certo? Mais 20 minutos, certo? Esse aí é o total de minutos trabalhados. Então, 20 minutos. E aí, o que sobrou são os segundos, certo? Então, esse 0,202 seria a quantidade de segundos. Então, o que eu faria agora? Como isso aqui está em minutos já, porque eu multipliquei, então faria 0,202 vezes 60, para passar para segundos. Então, igual. Então, ele trabalhou ali algo em torno de 50 horas, 20 minutos e 12 segundos. Lembrando que isso aqui é um cálculo mais ou menos aproximado, tá? Porque eu tenho mais casas decimais ali. Então, qual que é o formato que eu quero atingir? Por exemplo, para o Fernando, eu quero que ele me mostre 50 horas mais 20 minutos mais 12 segundos. E aí, agora que entra o nosso cálculo com a medida, para retornar para a gente exatamente essas informações de hora, minuto e segundo. Então, bora lá para os cálculos. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova medida. Então, botão direito aqui em controle de horas, nova medida. Essa medida eu vou chamar de horas trabalhadas. Legal? E para eu criar essa medida, eu vou trabalhar com variáveis, tá bom? Variáveis é como se fossem espaços na memória que armazenam alguma informação. A gente tem vídeo aqui no nosso canal sobre variáveis, vou deixar aqui no link da descrição caso você tenha alguma dúvida. Mas você vai entender que é bem tranquilo. Qual que é a estrutura de uma variável? Eu vou pular uma linha aqui na minha barra de fórmulas para melhorar a visualização. Então, vou dar um Alt, Enter, e agora, como é que eu escrevo uma variável? Eu vou criar uma variável chamada var, certo? Na verdade, var vai identificar que ela é uma variável, e eu vou chamar essa variável de, por exemplo, horas. Legal? E vou colocar igual 50, por exemplo, tá? Só para a gente poder relembrar o que é uma variável. E para eu retornar esse resultado, o que eu vou ter que fazer? Vou dar um Shift Enter, tá? Shift Enter para descer uma linha. Vou usar a palavra return, Shift Enter, horas. Legal? Então, o que ele está fazendo ali é armazenando o valor 50 dentro da variável horas e depois eu estou retornando exatamente essas horas. Marcos, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Eu estou só explicando o que é a variável, né? Quando a gente trabalha com variáveis, como é que funciona. É óbvio que a gente não vai escrever esses 50 na mão. Mas se eu quiser ver o resultado dessa medida agora, eu vou dar um Enter. Vou pegar esse horas trabalhadas, ó. Então, ó, peguei essa horas trabalhadas e vou colocar dentro de um cartão. Então, vou clicar aqui fora para desmarcar minha segmentação de dados. Cliquei no cartão, vou colocar ele aqui embaixo e vou colocar ali agora horas trabalhadas. Ele vai me retornar os 50. Mas vamos deixar isso aqui mais automático agora. Então, vou voltar lá para a minha medida de horas trabalhadas. E como é que eu faço para descobrir esse valor de horas, esse 50? Como é que eu faço para descobrir? Basicamente, eu quero partir desse total de horas aqui em valor decimal e eu quero aquela estrutura que eu tinha falado. Hora, minuto e segundo. Então, o que é as horas? Né? Como é que eu calculo as horas? As horas vão ser a soma, certo? Do quê? Do total de horas. Que foi o que a gente fez, certo? Se eu der um Enter aqui, o que ele vai fazer? Ele vai me retornar a soma de horas trabalhadas. Como ele só está com uma casa decimal, o que eu posso fazer aqui? Eu vou clicar aqui em horas trabalhadas
e vou colocar ali de 0 casas para 4 casas, por exemplo. E aí repara que eu vou ter o mesmo resultado. Só que não é isso que eu quero. No caso das horas, eu quero que ele me dê a parte inteira. Eu quero que ele me retorne o 50. Então, dessa soma que ele está fazendo, ó, dessa soma daqui, eu quero que ele me retorne, na verdade, só o 50 e não a parte decimal. Então, para isso, eu vou usar uma fórmula chamada int, que vai retornar exatamente a parte inteira do valor. Então, vou colocar aqui, ó, int, certo? Dei um tab ali para habilitar a fórmula e vou fechar aqui também para ficar certinho. Então, horas, ele vai ser a parte inteira da soma de horas. Então, vou dar um Enter. Quando eu fizer isso, repara que eu vou ter exatamente o valor de 50. Então, eu já tenho calculado em uma variável qual é o total de horas. Só que o próximo passo agora é calcular os minutos. Então, vamos agora para os minutos. Os minutos, a gente tinha visto que tinha que dar algo em torno de, anotei aqui, algo em torno de 20 minutos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu criei uma variável, vou criar agora uma segunda. Então, aqui no final dessa minha primeira linha, eu vou dar um Shift Enter e vou criar agora a variável var, que eu vou chamar de minutos. Quem vai ser essa var minutos? Ela vai ser a soma de horas, certo? Vai ser o 50,3367 menos as horas trabalhadas, 50, que foi exatamente o que a gente fez, né? Se eu fizer 50,3367 menos 50, eu vou ter a parte referente aos minutos. Então, vamos fazer aqui. Eu vou fazer a soma do quê? Do total de horas, certo? Menos o quê? Menos a parte inteira das horas, que eu já tenho aqui, que são os 50. Então, já posso colocar aqui, ó, horas. Então, dei um tab ali e vou dar um Enter. Quando eu fizer isso, o que ele vai me retornar? Eu vou ter que mudar aqui agora de minutos, de horas para minutos. Então, tá lá, ó, de horas eu mudei para minutos. Então, só escrever ali depois do return minutos. Vou dar um Enter. E aí ele vai ter que me retornar exatamente essa parte decimal aqui, certo? Só que a gente lembra, né, que na verdade isso aqui está me dando um resultado em horas. 0,3367 é o total de horas. Só que eu não quero isso em horas, eu quero em minutos. Então, como é que eu faço para converter em minutos? Que nem aquele cálculo que a gente fez. Eu vou multiplicar esse resultado aqui, ó, vezes 60. Então, isso aqui vai me dar exatamente aquele valor ali por volta de 20, que era o 20 minutos que a gente esperava, certo? Ó, 20,2, certo? Mas, mais uma vez, esse valor inclui também os segundos. E eu não quero, no caso dos minutos, considerar os segundos. Então, o que eu vou ter que fazer? Nesse resultado aqui, ó, dos minutos, eu vou ter que retornar apenas a parte inteira. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, int, certo? Abre aspas, abre parênteses e fecha ali embaixo, ó, aqui depois do 60. Vou dar um Enter e aí eu tenho lá, ó. Eu já calculei as minhas horas, que deram 50. Elas estão aqui armazenadas nessa variável. Calculei os minutos, 20. Agora falta calcular os segundos. Como é que eu faço para calcular os segundos? Mesma lógica. Vou vir aqui, depois do var minutos, eu vou dar um Shift Enter, vou colocar ali var, certo? Segundos vai ser igual. E aí, como é que vai ser o cálculo dos segundos? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma soma das horas, né, certo? Menos a parte inteira das horas, vezes 60. Isso aqui vai me dar aquele 20,2, certo? Então, olha o que eu vou fazer. Vou fazer uma soma do quê? Do total de horas, certo? Menos as horas. E vou multiplicar isso aqui por 60, para eu ter o resultado em... Ó, vou multiplicar isso aqui por 60, para eu ter o resultado em minutos, né? Que vai ser aquele 20,2. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esses segundos, vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui, ó, no return dos segundos, para ele me retornar ali exatamente aquele 20,2, para a gente poder construindo ali aos poucos. Então, repara ali que eu tenho, nos segundos, eu tenho 20,2, que é aquela soma, né, do total de horas menos as horas, que eu já tinha descoberto aqui. Só que eu não quero 20,2. Como eu estou trabalhando com os segundos agora, eu só quero a parte decimal, que é exatamente esse 0,2. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subtrair desse resultado aqui exatamente o que? O valor dos minutos,
que é a parte inteira, que é aquele 20 ali. Então, vou fazer menos minutos, certo? E vou dar um Enter. E repara que ele me deu ali o 0,2, né? Vamos aos poucos. Pode ficar um pouquinho confuso essa parte, mas vamos lá. O que a gente fez até agora? Calculamos as horas, que vai ser a parte inteira da soma do total de horas trabalhadas. Depois calculamos os minutos. Como é que eu calculo os minutos? Vai ser a soma total, ó, a soma total das horas, certo? Incluindo a parte decimal, menos a parte inteira, vezes 60, porque eu estava trabalhando com horas e quero converter isso para minutos. E como eu quero a parte inteira, eu coloco o int. Legal? E para os segundos, a lógica é bem semelhante. Eu vou pegar aqui qual foi o total de minutos, certo? Que eu usei exatamente a mesma lógica aqui em cima para calcular os minutos, só que eu vou subtrair a parte inteira porque eu quero o decimal para retornar os segundos. Só que eu não quero 0,2, eu quero isso aqui vezes 60, porque eu quero retornar aquele valor de 12 segundos. Então, vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui, eu vou multiplicar por 60, para passar de minutos para segundos. Então, vou dar um Enter. E repara lá que eu já tenho o meu 12 segundos. Então, a gente já viu que a gente conseguiu encontrar o 50, que a gente tinha visto lá, 50 horas, o 20 minutos e o 12 segundos. Agora, só para a gente ver esse resultado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas variáveis e vou concatenar no formato hora, minuto, segundo. Então, vamos fazer aqui, horas, vou concatenar, vou usar o E comercial para concatenar, 2 pontos, e minutos, certo? Concatenar com 2 pontos e segundos. Legal? Quando eu der Enter, olha o que vai acontecer. Ele vai me dar um pequeno probleminha aqui, né? Olha só, ele colocou 50 horas, legal, é isso que eu queria, 20 minutos, só que ele colocou esse 11,99999, né? Porque eu ainda tinha mais casas decimais ali. O que eu posso fazer, então, aqui nessa variável segundos é o seguinte, eu vou arredondar esse valor, certo? Para cima. Porque como eu não tenho mais nada depois dos segundos, né, a princípio, aqui no meu resultado, eu vou pegar esse resultado aqui dos segundos e antes dele eu vou usar a fórmula round, abrir ali o parênteses, beleza? E vou arredondar, ó, ponto e vírgula para 0 casas decimais. Legal? Então ele vai pegar esse 11,9999 e vai arredondar para 12 segundos. Então tá lá. Então com essa estrutura aqui, a gente conseguiu chegar em 50 horas, 20 minutos e 12 segundos, que é exatamente o que eu tinha anotado aqui, que é o que a gente calculou ali lá no começo, né? Convertendo só que na calculadora. Então agora sim eu tenho tudo pronto para poder pegar esse resultado e colocar em um gráfico ali para ver para cada funcionário. Então repara aqui, se eu filtrar aqui na segmentação de dados, tudo vai se alterando automaticamente. Beleza? Legal. Então o próximo passo agora é pegar esse resultado dessa medida de horas trabalhadas e colocar em um gráfico, por exemplo, de colunas, porque agora eu quero visualizar para cada funcionário qual que foi o total de horas trabalhadas. Eu não quero mais usar esse filtro, isso aqui foi só para a gente poder se guiar. Então, vou clicar aqui fora, no meu relatório, e vou criar o meu gráfico de colunas. Então, gráfico de colunas, selecionei essa opção aqui, ó, gráfico de colunas, pode ser colunas empilhadas ou esse daqui, ó, colunas clusterizado, não faz diferença. Vou colocar aqui, ó, e aí, o que eu quero visualizar no eixo? No eixo, eu quero visualizar os funcionários. Então, vou pegar aqui, ó, funcionário, e vou jogar aqui em eixo. Legal. Próximo passo agora é pegar as horas trabalhadas, a medida de horas trabalhadas, e colocar nos valores. E aí, quando eu tento fazer isso, não funciona, né? Eu fico tentando aqui, ó, horas trabalhadas, e ele não vai de jeito nenhum. Então, ó, horas trabalhadas, e ele não mostra ali no meu gráfico. Por que ele não mostra? Vamos tentar entender. Quando eu vou lá em horas trabalhadas, o que ele está me retornando, na verdade, é um texto. E eu não consigo colocar um texto dentro do campo de valores. Legal? E aí, como é que eu resolvo isso? E aí que vem um truque, tá, galera? Vou mostrar para vocês agora um truque para vocês poderem conseguir visualizar isso daqui em formato de horas, minutos e segundos dentro do visual. Por quê? Sem esse truque, o que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que usar aqui, ó, em valores, a medida de total de horas. Ó. Então, arrastei ali total de horas, que era aquela lá inicial que a gente tinha feito. Ó. Então, aquela lá de total de horas. Eu vou excluir aqui essa segmentação de dados, porque eu não quero mais filtrar. Ó. Delete. E aí tá lá, eu vou ter, ó, a Juliana trabalhou 51,67,
O Fernando, 50,33, o Pedro, 48,53 e a Letícia, 47,45. Só que isso aí não me serve de nada, né? Então, eu tive todo aquele trabalho para ter que usar de qualquer forma um total de horas, porque o texto ele não é aceito dentro do gráfico. É aí, como eu falei, né, que vem o pulo do gato nessa medida aqui de horas trabalhadas. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar esses dois pontos aqui, ó, entre as minhas horas, minutos e segundos. Eu vou simplesmente concatenar tudo junto. E depois que eu concatenar tudo junto, eu vou usar uma formatação personalizada para ele me dar a impressão de que está mostrando o horário certo. Então, olha só que legal. Eu vou deixar hora concatenado com minuto, concatenado com segundo. Só que isso aqui ainda me retorna um texto como resultado, porque quando eu concateno variáveis, o resultado é um texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter esse resultado aqui para um valor numérico. E para isso eu vou usar a fórmula value, tá? De valor. Então, eu vou colocar aqui, ó, value, tá vendo? Ó, value converte uma cadeia de texto que representa um número em número. Então, ó, value, coloquei esse cara daqui e vou dar um Enter. E aí, repara que ficou um número ali estranho, não tem problema. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou pegar essa medida aqui, ó, de horas trabalhadas, e eu vou formatar de uma maneira personalizada. Olha só o truque. Selecionei aqui horas trabalhadas, vou lá na guia Ferramentas de Medida, Formato, e aqui onde está Geral, eu vou colocar 00, 2 pontos, 00, 2 pontos, 00, e vou dar um Enter. E aí, repara que, a princípio, ele ainda está me mostrando um valor esquisito. Ele colocou ali um 0,2 mi. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou, por exemplo, neste gráfico, selecioná-lo, vou lá na configuração desse gráfico e aqui em rótulo de dados, eu vou mudar essa opção de exibir unidades de alto para nenhum. E aí, repara que ele já me deu ali o total de 197 horas, 59 minutos e 50 segundos. Agora sim, esse resultado aqui, ó, esse resultado das horas trabalhadas, eu consigo colocar no meu gráfico. Então, eu vou voltar aqui para o meu gráfico, vou tirar esse valor total horas, tirei ele ali, e agora eu vou colocar nesse meu gráfico aqui as horas trabalhadas lá em valores. Então, peguei aqui, ó, joguei em valores, vou dar um hash aqui para tirar, e ele já me mostrou ali ó, o total de horas para cada funcionário. Então, a Juliana trabalhou 51 horas, 40 minutos e 14 segundos, o Fernando, 50 horas, 20 minutos e 12 segundos, que foi aquele resultado que a gente já tinha encontrado, o Pedro, 48 horas, 32 minutos e 12 segundos. E a Letícia, 47 horas, 27 minutos e 12 segundos. Legal? E aí, para finalizar, repara aqui que no eixo, tá vendo? No eixo vertical, ele ainda está mostrando aqueles valores estranhos. Mas não tem problema. Em vez dele mostrar esse mi aqui de milhão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na configuração do meu gráfico, certo? Vou aqui em eixo Y. E aqui em eixo Y, eu vou lá embaixo, onde está escrito, ó, exibir unidades, eu vou trocar de alto para nenhum. E aí está lá, ele já me dá a impressão de, com a formatação personalizada, eu estou trabalhando com horas. Então, é de 000000 até 60 horas. Então, eu tenho lá, bonitinho, o meu resultado e eu já consegui trabalhar com horas, usando aí esses recursos das variáveis e também da formatação personalizada. Bom, galera, então é isso. A gente encerrou essa aula. Foi bem densa de conteúdo. Essa parte de trabalhar com horas no Power BI, né? Horas acima de 24 horas, realmente não é muito trivial, mas eu espero que tenha ficado claro. Se vocês ficaram com alguma dúvida, volta um pouquinho, revê algum ponto. Essa aula é muito importante aí quando vocês precisarem trabalhar com esse tipo de situação na prática. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da aula, não esquece de deixar o like aí embaixo, que isso ajuda demais a gente a fazer sempre mais conteúdo para vocês. Lembra também de se inscrever no nosso canal se você gosta dos nossos conteúdos. Bom, eu espero de verdade que essa aula tenha ajudado vocês. Então, galera, é isso. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.